nosso estudo de gases, tá ok? O que vem a ser, ou qual é a importância de estudar sobre os gases, tá? Então, uma das aplicações bem básicas em relação aos gases é você conseguir entender por que um balão sobe, né? Ou quando a pressão interna do pneu aumenta, tá? Em dias mais quentes, por que ela aumenta? Você percebe que há uma diferença quando você pega o carro e consegue perceber que a movimentação do pneu em si, ela tem uma diferenciação, tá? Então, esses são um dos pontos que nós vamos estar estudando e observando para poder entender algumas coisas cotidianas, tá? Essas transformações gasosas, elas estão diretamente ligadas às variáveis do estado de uma massa fixa do gás, quer dizer, a condição com que ele se encontra, tá? Então, esses valores nós vamos estar falando de temperatura, volume e pressão. Então, quando falamos de gases, nós temos esses três conceitos aqui. E as transformações que eles sofrem ao longo do aumento ou diminuição de temperatura, ou da pressão, ou propriamente do volume, ou ele aumenta ou diminui, eles têm algumas denominações especiais, tá? Então, nós vamos ver a partir de agora quais são elas e como elas se comportam, tá? A primeira, então, transformação, ela não está na mesma ordem da apostila, tá? A primeira transformação aqui para vocês é a isotérmica, tá? O que vem a ser a transformação isotérmica aqui? Essa transformação isotérmica, ela está relacionada com uma constante na temperatura. Ela vai sofrer uma variação na pressão e no volume, tá? E a temperatura permanece a mesma. Falando assim é mais complicado de entender, mas quando a gente vem aqui para um desenho, tá? Uma tabela, a gente já começa a entender um pouquinho mais. A transformação do estado 1 para o estado 2, tá? Percebam que aqui nós temos uma temperatura de 300 Kelvin para o primeiro e para o segundo, então para o estágio 1, para o estado 2, tá? Para o estágio 1, para o estágio 2 da transformação dos gases. Há uma variação de volume, tá? Eu tenho um volume de 8 litros, aqui aparece para nós um volume de 2 litros, tá? E a pressão teve um aumento de 1 atm para 4 atm, tá? Então, quando nós falamos em transformação isotérmica, eu preciso lembrar sempre que quem é constante é a minha temperatura, tá? Essa transformação, ela segue a lei de Boyle-Mariotti, tá? Então, onde ele aplica a massa desses gases, tá? Com uma temperatura constante. Dentro dessa lei que determina a nossa transformação isotérmica, nós dizemos que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, matematicamente, então vamos pensar assim mais no conceito matemático do que vem ser a palavra inversamente, tá? Inversamente no sentido de que, se a pressão, vamos pensar assim, se a pressão aumenta de 1 para 4, tá? Quer dizer que ela aumentou 4 vezes. Então, o volume, se ele é inversamente, em vez dele aumentar, ele vai diminuir. Também vai diminuir 4 vezes. Então, por isso que nós temos aqui um volume que ele cai de 16 para 4. Percebam aqui pelo desenho, ó, a minha pressão, ela é de 1 P, né, uma pressão de 1 atm, ele foi, ó, aumentou a pressão, dobrou, até chegar em 4. O meu volume, olha a extensão que eu tinha dentro do recipiente aqui do meu volume. Não estou falando das massas aqui fixas não, tá? Elas continuam sendo fixas, a gente não interfere nela não. Nós estamos falando do volume apresentado, não a quantidade delas aqui, tá? Então, o volume era de 16, ó, para o segundo, metade, porque aqui aumentou o dobro, então ele caiu pela metade. Aqui ele aumentou o dobro, aqui ele caiu pela metade de novo. Então, entre o primeiro e o último, ele aumentou 4 vezes. Então, o volume vai diminuir também 4 vezes, tá? Então, quando nós falamos das transformações isotérmicas aqui, nós falamos que elas são inversamente proporcional, tá? Então, quando uma aumenta, a outra diminui
na mesma proporção, tá? Então, como que nós vamos determinar? Então, é claro que vai ter algumas fórmulas em si, né? Então, nós vamos dizer que a pressão 1 multiplicada ao volume 1 tem que ser igual à pressão 2 multiplicada ao volume 2. Então, com aquele exemplo aqui que nós tínhamos aqui, ó, a pressão 1 multiplicada, tá, pelo volume 1, ó, 1 vezes 16, é igual à pressão 2 multiplicada pelo volume 2, ou a pressão 2, podemos chamar a final aqui, multiplicada pelo volume 2 também. Então, 1 vezes 16 é igual a 4 vezes 4, tá? Então, essa fórmula, a gente torna ela verdadeira, tá ok? Graficamente, tá? Então, a gente também tem os gráficos para analisar. Percebam que a temperatura aqui, ó, 1 é maior que a temperatura 2, tá? Que é maior que a temperatura 3, tá? Então, a temperatura 3, ela é a menor, ela tem a mesma concentração, tá? E a minha pressão aqui, ó, teve mudança de pressão também, tá? Então, ela sofreu um aumento de pressão aqui, tá ok? Outro tipo de transformação é a isobárica. Então, anotem lá, tá? Grifem, quem não grifou na apostila ainda, o que é a isobárica, tá? Na isobárica, nós temos a pressão como termo constante, tá ok? Então, quem que vai variar? O volume e a temperatura. De que maneira que ela vai variar? Será que é como a anterior, inversamente proporcional, ou essa agora vai ser diretamente proporcional, tá? Então, vamos ver o que acontece com a transformação isobárica, tá ok? Dentro da transformação isobárica, se eu tenho a minha pressão como constante, tá? A minha temperatura no estado 1, ó, altera para temperatura no estado 2, e o volume do estado 1 alterou para o volume do estado 2. O que aconteceu do 300 para os 600 Kelvin? Dos 100 litros para 200 litros. Houve um aumento linear entre eles, né? Eles sofreram o mesmo aumento. Então, se eles têm o mesmo aumento, nós dizemos que ele é diretamente proporcional, tá? Então, para nossas transformações isobáricas, tá? Nós dizemos que o volume é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, guarda isso também lá. Elas seguem a primeira lei de Charles e Gay Lussac, tá? E trabalha com a massa em ambas as transformações. Vocês viram no quadrinho que não altera a massa do gás, mas sim, tá? A pressão, desculpa, é constante, e nós temos uma variação direta entre volume e temperatura, tá ok? Se a pressão é constante, diminuindo a temperatura, diminui na mesma proporção o volume. Então, o mesmo vai acontecer com o aumento. Olha só, eu tenho uma pressão constante, então ela é a mesma, tá? Então, se ela é diretamente, então se eu tenho um volume de 4 de temperatura também. Se eu tenho aqui 2 volumes, a minha temperatura vai ser 2 volumes. Se aqui eu tenho um volume, eu vou ter uma temperatura. Então, ela segue diretamente proporcional, quer dizer, elas têm os mesmos valores, tá? Então, se ela aumenta ou diminui, sempre na mesma proporção, tá? Na matemática, então, essas grandezas, tá? Ela pode ser encontrada como uma constante dividindo o volume pela temperatura, tá? Então, elas são diretamente proporcionais por conta disso, porque você dividindo uma pela outra sempre vai dar o mesmo valor. Como assim, prof? Olha só, quanto que é 4 dividido por 4? Dá 1. 2 dividido por 2? Dá 1. 1 dividido por 1? Dá 1. Então, é essa a constante que ele está apresentando aqui. Então,
sempre vai acontecer essa constância entre esses valores, tá? Sempre vai ser dessa forma. Então, nós podemos dizer que se nós pegarmos o volume 1 e dividir pela temperatura 1, é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2, tá? Então, ele vai se manter esse equilíbrio. Verdade? Verdade, ó. Se eu pegar o volume 1 dividir pela temperatura 1, vai dar 1. Se eu pegar o volume 2 dividir pela temperatura 2, vai dar 1 também, tá? Então, ele se torna diretamente proporcional. Graficamente, então, ele vai ter uma linha linear, tá? Lembra lá da matemática, função do primeiro grau, tá? Então, ele é linear, quer dizer, se a temperatura, ela é dada em Kelvin, né? Ela for aumentando, o volume vai ter a mesma condição de aumento, também em litros, tá ok? Então, no Sistema Internacional de Medidas, para a temperatura nos gases é Kelvin e o volume é em litros. E por último, tá? Lá na apostila vocês vão encontrar a isovolumétrica, tá? Mas ela pode ser chamada de isocórica ou isométrica, tá? Então, esse tipo de transformação, porque isovolumétrica, iso vem da palavra igual, volumétrica, volume. Então, quando nós temos uma transformação isovolumétrica, nós dizemos que o nosso volume é constante, tá? Quem vai alterar vai ser o valor da temperatura e da pressão. Vamos ver como ela se comporta? Dentro da transformação, então, ó, eu tenho um volume constante e eu tenho uma temperatura que está em 300 Kelvin, transformada, passou a 600 Kelvin. Eu tenho uma pressão de 2 atm, transformada, passou para 4 atm. O que aconteceu com a temperatura e com a pressão? As duas aumentaram, as duas diminuíram. Se as duas aumentaram, nós podemos dizer que elas são, como que elas se comportam matematicamente dentro da proporcionalidade? Se uma aumenta, uma diminui, como que ela se comporta? Então, nós voltamos para os conceitos matemáticos para entender um pouquinho aqui da física, ok? Tá? Então, vamos ver como que ela se comporta. A pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, nós temos essa constância entre o volume, né? O volume é constante, porém a pressão, se a pressão aumentar, a temperatura vai aumentar. Se a pressão diminuir, a temperatura vai diminuir. Prof, não é ao contrário também? Também. Se a temperatura aumentar, a pressão vai aumentar. Se a temperatura diminuir, a pressão vai diminuir. Por isso que elas são diretamente proporcionais, tá? Quando nós falamos dessa relação existente de pressão e temperatura, onde o volume é constante, nós estabelecemos a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então, anterior nós tínhamos a primeira lei e agora nós estamos falando da segunda lei, tá ok? Quando nós temos, então, o aumento da temperatura, a pressão aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão diminui. Então, nós dizemos que isso é diretamente proporcional. Combinado? E como que se comporta, então, em desenhos? Perceberam que as massas, elas são fixas, tá? Então, lembra lá do começo do título, elas não se alteram. O que nós temos aqui de organização? Ó, o volume é o mesmo, né? Concorda que o volume é o mesmo? Ó, essa linha preta estão todas linearmente, ela está todo no mesmo nível. A pressão no primeiro instante é 1, no segundo instante é 2, no terceiro instante é 4. A temperatura no primeiro instante é 1, no segundo instante é 2, no terceiro instante é 4. Percebeu que houve um aumento, tá, de pressão, assim como teve o mesmo aumento da temperatura, tá ok? Então, ó, do 1 passou para o 4, tanto a temperatura aqui embaixo quanto a pressão aqui em cima, tá ok? E o nosso volume se manteve constante.
Dessa forma, então nós podemos organizar para fins de cálculo, dizer que a pressão 1 dividida pela temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Vamos conferir? Ó, 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 4, 1. Então, está certa a nossa lei de formação aqui, tá? Das nossas transformações, nós estamos aqui, tá? Nossas transformações isovolumétricas, ok? Então, ela é diretamente proporcional. Comprovada? Sim. Então, 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 4 dividido por 4. Tá ok? Aqui, graficamente, então, como que ela se comporta? Então, se ela é diretamente proporcional, nós temos uma função do primeiro grau, então ela é linear, ó. À medida que a temperatura em Kelvin vai aumentando aqui, a pressão vai aumentando também na mesma proporção. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais e segue lá no protocolo as orientações dos exercícios para serem feitos. Beleza? Vamos lá? Até mais!